Hoje você vai aprender. Hoje falaremos sobre os segredos das Vimanas. Se você quer saber como um OVNI, um objeto voador não identificado, funciona, como é que ele consegue fazer esses translados, como é que ele consegue ter hipervelocidade, como é que ele consegue anular a gravidade e a história dos OVNIs, né, do seu início, da sua ascensão e do seu declínio, né, é retratada pela história da humanidade. Eu vou contar para você, se eu não ver essa aula, por exemplo, em livros de história. Essa aula mesmo não é dada nem dentro de seitas secretas, tá? Porque a verdade ela é ofuscada de você. Então hoje eu vou falar sobre Vimanas. Vimanas e OVNIs, ou OVNIs charuteiros, é a mesma coisa. Objetos voadores não identificados que eram representados como carruagem de, abre aspas, deuses, fecha aspas, tá? Evidentemente, né, conheço o meu trabalho, remover as amarras do sistema, o meu contato pessoal, tem links na descrição. Também participe do Telegram para você poder baixar os meus e-books e também ficar contra essa censura que é feita neste canal aqui arduamente, tá? Os links estão nos comentários e na descrição desse vídeo. Esse e-book também está disponível no Telegram, tá? Para você poder baixar. Bom, falado disso, o que é uma Vimana? Segundo a cultura hinduísta, porque graças à cultura hinduísta nós vamos chegar ao mesmo consenso do Almirante Burns. Eu dei uma palestra aqui sobre o que aconteceu no projeto High Jump, né? Paperclip, Fishball, projeto onde o Almirante Burns estava envolvido na busca do bigodudo, né, na Antártida e foi surpreendido com naves, discos voadores com o símbolo da suástica. E aí ele foi emergido ao submundo, ficou 14 dias lá e trouxe histórias para contar. Essas histórias se conectam com o que eu vou falar aqui, tá bom? Então, na cultura hinduísta, Vimana é uma nave capaz de sobrevoar debaixo da água, como se fosse um submarino, capaz de funcionar na superfície da Terra, como se fosse um carro, e capaz de funcionar nos céus. Então, é uma carruagem celeste dos deuses, tá bom? Aí, beleza, até aqui tudo bem, né? Até aqui tem nada demais. Só que a coisa começa a ficar um pouco mais complexa, mais intrigante agora. Olha só, no livro sânscrito do Somaragana Sutradhanha, tá? Que é um livro hinduísta, da cultura hinduísta, o livro ensina a criar Vimanas. Que delícia. Olha só, está escrito, forte e durável tem o corpo da Vimana a ser produzido. Então, os caras hinduístas, eles estavam ensinando a criar Vimanas, tá? Olha que delícia, né? Como um grande pássaro voador de material leve. Então a Vimana, evidentemente, não era pesada, tá? Dentro dele se deve colocar o motor. Muitos arqueólogos, historiadores chegaram ao consenso que esse motor é um reator de fusão de plasma. Lembra que eu falei de cosmologia bíblica? O universo plasmático, intramundos, vida após a morte, tudo está relacionado ao universo plasmático. Tudo é plasma, 99% do universo é plasma. E a Terra é um ambiente controlado. O novo corpo que você recebe na ressurreição de Jesus é plasmático. Tudo é plasma, sua alma é plasma. Lembra? Adivinha como funciona o motor dessas naves? Plasma. De novo, plasma, porque tem grandes quantidades de energia significativas, tá? Então, é um reator de fusão na plasma, que fica no centro dessas naves, de mercúrio, com seu aparato de aquecimento de ferro por baixo. Vou explicar brevemente. Na Tartária antiga, existia uma coisa chamada wireless power. O que é isso? Inclusive, o Nikola Tesla também chegou a usar em seus experimentos. A energia sendo transmitida via wireless, sem fio. Tá? Depois sofreu o boicote e o wireless virou essa internet da Xuxa aí. Mas antigamente era energia. E como é que você fazia para funcionar essa internet, essa energia, tá? Basicamente era através de mercúrio. Ah, mas eu tenho mercúrio em casa, mertiolate, não sei o que. Meu irmão, você não tem nada. A tabela periódica é só aquilo que eles querem mostrar para você. Lembra que escola é o lugar de massa de manobra e doutrinação mental. Ali é um hospício, nada que importante vão te ensinar ali. Ali é onde o homem vira dragão, mulher vira megazord.
Para isso que escola serve. Então, praticamente, nem saber ler e escrever se aprende lá. Então, praticamente, existe um material radioativo chamado mercúrio vermelho. Todas as grandes fontes de inteligência desse planeta, que eu não posso nem dizer aqui, por exemplo, tem a loja da Renner e tem a loja da C&A, ninguém declara que esse material exista. Não, esse material não existe não, isso aí é fábula, é mito, isso aí é filme da Marvel. Só que existe um jornal russo que deixou se escapar que 2 pessoas estavam fugindo para a Romênia com o material vermelho radioativo, que eles se autoproclamavam como um mercúrio vermelho. Então, para a ciência atual, é um mito, mas para a consequência do passado era real. E graças a esse material, a antiga Tartária, por exemplo, conseguiu fazer energia livre. Depois sofreu um grande boicote. Esse material, eu acredito que esse material que faz o reator do OVNI funcionar, é feito também de mercúrio. E como é que você faz para o mercúrio ficar radioativo? Você coloca ouro. Não me pergunte, não sou cientista, não sou esses ETs que entendem como funciona. Mas, ao meu ver, parece que misturando mercúrio com ouro em alguma proporção, com algum tipo de reação ali, faz produzir o mercúrio vermelho e, consequentemente, um reator nuclear de mercúrio vermelho produz grandes energias. Nós sabemos que cada disco voador usa a mesma energia de Las Vegas. Então, eles precisam de muita energia. Para você anular a gravidade, fazer com que a gravidade... Por exemplo, um cara está dentro de uma nave de disco voador. Aí ele voa a 10 mil metros por segundo, uma velocidade super rápida. Aí a nave de disco voador, do nada, ela está aqui assim, ela vem para cá e para. Quando essa nave para aqui, segundo a teoria da gravidade, o cara, como a nave parou de uma vez, esse corpo que estava dentro da nave, ele deveria se espatifar e virar purê dentro da nave. Como não vira purê? Porque simplesmente com uma grande quantidade de energia sendo produzida, fora da nave ali, começa a se alterar as propriedades gravitacionais. Então a pessoa não sente empuxo. Então o cara tá voando na nave, ele para e vai e volta de uma vez, mas o cara não sente isso acontecendo. Tá entendendo? Então, inclusive tem experimentos, eu não posso dizer o nome aqui, vamos chamar de... não vamos chamar de nome nenhum aqui. Experimentos americanos que, inclusive no documentário Arquivo X, logo nos primeiros episódios, falam sobre esses experimentos, que eles estavam desenvolvendo essas máquinas basicamente com esse mesmo motor. Então, praticamente, esse reator de mercúrio ali faz com que essas naves voadoras funcionem e altere ao mesmo tempo a gravidade. Por consequência, levitando, por consequência, as propriedades gravitacionais não funcionam, tá? Então, praticamente, esse livro, sânscrito de Samaragana Sutradhara, né, eu acredito que seja esse o nome, ensinava a criar vimanas para os hinduístas. Olha que delícia, né? E aí, vamos continuar. Olha só. Com a ajuda das máquinas, os seres humanos poderiam voar no ar e os seres celestes poderiam descer à Terra. Segundo o manuscrito dos caras, os seres humanos podiam voar no ar há 4.000 anos atrás e os deuses descerem à Terra, né? Que bosta de Deus que é esse que precisa de uma máquina, né? Que delícia. Jesus Cristo, não estou falando mal dos caras, mas Jesus Cristo subiu e desceu ao céu sem máquina nenhuma, né? Porque é o próprio Deus. Agora, os anjos caídos o tempo todo estão usando máquinas. O tempo todo estão usando máquinas. Inclusive, Deus ele não interfere, na criação divina. Por exemplo, nós temos Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Jesus Cristo é a manifestação de Deus física, tá? Ele é o precursor da humanidade. Agora, essa manifestação física, existe a manifestação também celestial, que é a plena existência de Deus. Deus ele não se divide, ele é o todo. Essa manifestação nem se interfere aqui, tá? Então Jesus Cristo é o quê? É essa vontade que veio à vida, tá bom? E aí você vê o quê? Você vê anjos de Deus também tem essas máquinas. Nos céus, como é que você acha que os anjos caídos obtiveram esse conhecimento se no céu não existissem máquinas? É impossível. Como é que você sabe? Vou dar um exemplo. Como é que você sabe que esses caras obtiveram conhecimento se nunca houve esse conhecimento antes? Eu vou te explicar para você ficar fácil de entender, para não fazer confusão. Vamos supor que o Sol que você enxerga hoje, na verdade, como é que o Sol funciona? Chega lá, tá? Serginho Malandro, ele tem dupla identidade, ele chega escondido todos os dias de madrugada,
pega o CD do KLB e liga no aparelho de sons do Sol. Graças ao CD do KLB, o Sol funciona. Alguma vez na sua vida, você já pensou nessa hipótese? Do Serginho Malandro colocar um CD do KLB para fazer o Sol funcionar? Não. Por que nunca passou pela sua cabeça? Porque não é a realidade. Não só não é a realidade, como nunca lhe apresentaram esse fato. Mas a partir do momento que eu inventei isso, todo mundo que assistiu esse vídeo vai pensar uma hora sobre isso. Esse é o poder da indução. Então, os anjos caídos, eles aprenderam sobre naves. Como é que os caras podem ensinar os seres humanos sobre naves voadoras, abertura de portais, se eles nunca ouviram falar sobre isso? É óbvio e evidente que lá no céu tem abertura de portais, tem naves do mesmo jeito. Por isso é passível que eles tragam informação para cá, chamado conhecimento proibido. E aí, olha só o que dizia esse conto. Os homens iam para o céu e os seres celestiais podiam descer à Terra. Uma pergunta, o que você acha que acontece com o ser humano que adora ir para o céu? Imagina Deus cria a existência humana com a finalidade que a humanidade se volte para Deus. Aí os anjos caídos, por interferência, começam a falar assim, vamos botar o ser humano no céu. E graças ao período pré-diluviano e pós-diluviano, os seres humanos começaram a querer ir para o céu através das vimanas. História de Tubal-Caim, história de Nimrod. Então os caras querem fazer a ascensão aos céus. Quando se sobe muito, a queda é muito maior também. Então Deus começou a erradicar esses povos que começaram a usar vimanas. Então os anjos caídos ensinavam a usar vimanas, esses povos queriam erguer aos céus, Deus ia lá e erradicava esses povos. Exatamente como fez com Sodoma e Gomorra. E aí o que aconteceu? Os anjos caídos começaram a refrear essa tecnologia. Porque os anjos caídos precisavam desses povos, abre aspas, primitivos, fecha aspas, para poder fazerem sacrifício para eles. E Deus estava erradicando esses povos devido ao pecado que esses caras estavam cometendo. Aí simplesmente eles decidiram parar com essas vimanas. E olha só o que aconteceu. O Hakata, é o código de leis dos babilônios. Então assim, Babilônia Antiga tem leis também. Apesar de ser um lugar da promiscuidade, lá se existia leis, Olha que coisa interessante, o Hakata é o código de leis, Afirma inequivocadamente o privilégio de operar uma máquina voadora é grande. Então o que aconteceu? Eles começaram a segregar. Apenas uma quantidade específica de pessoas vão usar as naves voadoras. E nessa quantidade de pessoas, adivinha só quem estava no universo babilônico? Nimrod. Então, ainda assim, mesmo os anjos caídos segregando, os caras começaram a fazer cagadas, Essa é uma foto tirada por um cara, na área 1.5, acredito que você entendeu, sobre uma vimana, E aí o que aconteceu? Olha só, vamos lá. A história babilônica nos conta, eu vou chegar até o momento que os anjos caídos proibiram as vimanas dos seres humanos, A história babilônica nos conta o seguinte, o deus Marduk, não é deus, é anjo caído, da antiga Babilônia antiga Mesopotâmia, os babilônicos, eles adoravam Yahvé, Jeová, Yahweh, Yau, Marmaduk e o caralho a quatro. Todos esses anjos caídos, como Yahweh é um anjo caído, eles adoravam aos montes. E um desses anjos caídos, chamado Marduk, teve a incrível ideia de falar assim com o povo babilônico, Olha só, já que vocês anseiam por tecnologia, por conhecimento pródigo, faça o seguinte, faça uma aliança com o subsolo da Terra. Por que fazer uma aliança com o subsolo da Terra? Porque no período da era pré-diluviana, quando veio o dilúvio, a única maneira desses seres sobreviverem foi através do subsolo da Terra. Então criou-se bolsões de ar no subsolo da Terra, com uma incrível pressão atmosférica, retratando a atmosfera existente na Terra na era pré-diluviana. Então eles fizeram uma retratação da Terra, A Terra é um ambiente controlado, os anjos caídos criaram pequenos ambientes controlados debaixo da Terra. Você conhece na cultura nórdica como os 9 reinos. IGG Brasil é uma árvore que dá acesso a 9 reinos. Todos esses reinos estão debaixo da Terra. Você tem a cultura hinduísta, 9 reinos. Todos esses reinos estão embaixo da Terra. Você tem a cultura budista de 9 reinos. Todos esses reinos estão debaixo da Terra. Você tem relatos de militares, operações secretas militares, falando sobre seres que vivem debaixo da Terra. Você tem novamente 9 reinos debaixo da Terra. Então, o que esses caras estão retratando aqui é que existe esse ambiente controlado por anjos caídos,
espalhado pelo mundo, né, chamado de 9 reinos também. E aí, esse anjo caído Marduk falou para o rei da antiga Babilônica, na época Nabopolassar, que era filho de Nabucodonosor e pai de Nabucodonosor, segundo meio termo, que para ele poder se erguer aos céus, ele deveria buscar conhecimento no subsolo da terra. Então começaram uma investigação, começaram a buscar acesso ao subsolo da terra. Fizeram uma aliança com o povo do Hollow-Earth, obtiveram conhecimento proibido desse povo que sobreviveu ao dilúvio no subsolo da terra e usaram essa tecnologia para poder se erguer ao céu através da Torre de Babel, que foi aderizada por Nimrod, tá? Então eles fizeram aliança com o subsolo para poder se erguer aos céus, tá bom? Olha o que aconteceu, vamos lá. Deus, ao perceber a cagada que eles estavam fazendo, o conhecimento proibido, Deus simplesmente confundiu a língua do povo e dispersou o povo. É o que nos é contado. A história bíblica nos diz que Nimrod, entre outros, estavam construindo a Torre de Babel tijolo por tijolo. Que delícia, realmente. Só que os contos antigos, por exemplo, o Hakata, entre outros, fala que a Torre de Babel era tão alta que você via montanhas como pasto. Eu estou a mais de 1000 metros de altura e eu não enxergo montanhas como pasto. Para você enxergar montanhas como pasto, você tem que estar acima de 10 a 12 mil pés de altura. Como é possível, há 4.000 anos atrás, um prédio ter 10 ou 12 mil pés de altura? Se existisse de fato um prédio com 10 a 12 mil pés de altura, praticamente os escombros dele ainda estarão visíveis para todos nós. Mas não estão. Logo, presume-se que, na verdade, não era um prédio, era uma cidade voadora. Então, se você entende a Torre de Babel, inclusive você pega a imagem da Torre de Babel e você pega a imagem, por exemplo, de uma vimana, é bem semelhante. Uma vimana hinduísta. Então, o que acontece? A Torre de Babel é um consenso que é muito mais fácil uma cidade voadora do que um prédio de 10, 12 mil metros de altura. Mas as pessoas acham que é fácil criar prédio. Quando você olha para um barracão numa favela, que o pedreiro foi lá e montou 3 andares para cima, você acha aquilo ali é tranquilo. Não é. Cada vez que você coloca um tijolo para cima, o tijolo de baixo, ele começa a receber uma carga, até chegar a um ponto de ruptura. Mas eu faço de coluna de concreto com ferragem. Cada vez que você sobe para cima, a parte de baixo começa a receber pressão. Então, a base de qualquer construção recebe muita pressão. Chega um certo momento que é um momento de ruptura. Nenhum material da tabela periódica consegue suportar isso, nem mesmo com engenharias avançadas. Então, como é que você fazia para erguer algo no céu muito forte? Era através de uma pirâmide. Isso é óbvio, é um consenso mundial, tá? Porém, o que acontece? Não dá para você erguer o negócio até lá em cima. Não dá. É praticamente aí impossível, tá? Então, o que os caras fizeram? É um consenso dos arqueólogos, é um consenso dos caras que estudam ufologia, que esses caras tinham naves voadoras. É um consenso. Dá para provar? Não dá. Mas é um consenso que eles usavam algum equipamento, gravitron, alguma coisa que anulava a gravidade e fazia com que essas naves erguessem o céu, cidades inteiras erguidas ao céu. Então, na Babilônia Antiga, os anjos começaram a ver as cagadas que a humanidade começava a fazer, na cultura hinduísta, cultura chinesa. O ser humano subia, afrontava a ira de Deus, Deus ia lá e erradicava aquele povo. Eles começaram a elitizar o uso das vimanas. E aí, para piorar a situação, os poderosos, os reis, esses homens que eram irrepreensíveis, não aceitaram a conjuração dos anjos e fizeram as mesmas coisas, afrontar a ira de Deus. E aí, os anjos caídos decidiram erradicar as vimanas do consenso da humanidade. Não, nós precisamos dos seres humanos para sacrifícios. Os anjos caídos dependem do sacrifício humano para sobreviver, porém Deus estava erradicando esse povo, eles estavam ficando mais fracos. Então eles decidiram tirar as vimanas para o povo não afrontar a ira de Deus. E aí começou uma coisa chamada o Conto dos 9 Desconhecidos, é um conto hinduísta. O que é esse Conto dos 9 Desconhecidos? Diz que graças à maldade dos homens, é claro, tem sempre na culpa dos homens, né? Os anjos caídos decidiram ocultar o conhecimento das vimanas da humanidade. Selecionaram para si 9 homens, pegaram esses 9 homens e mandaram para os 9 reinos debaixo da terra. Tá? A cultura hinduísta fala sobre isso, budista fala. Então, os anjos caídos selecionaram 9 homens, treinaram os 9 homens para conhecer sobre as vimanas e mandaram esses 9 homens para o subsolo da terra. E deram a seguinte frase, informação para os homens, olha só. Quando a humanidade passasse por um grande mal, sofrendo o risco de serem extintas,
tá? Você vai lá e intervém com as vimanas. Então, a presunção deles era essa. Quando a humanidade passar, né, por alguma extinção, alguma coisa, você usa a tecnologia das vimanas para fazer com que os seres humanos sobrevivam. A informação que o anjo caído deu. Consecutivamente, 4, 5 mil anos depois, o almirante Richard Burns, ele simplesmente foi à Antártida. Ele acabou se encontrando com uma cultura, né, de seres humanos de 4 metros de altura nórdicos. Na verdade, é o ser humano ancestral, né? Antes deles destruírem o nosso DNA. E aí, praticamente, o que foi que o rei daquele submundo falou para ele? Quando a humanidade enfrentar um grande período de extinção, nós iremos intervir para que a humanidade seja salva. Eles falam muito de intervir para que a humanidade seja salva porque eles não querem perder a boquinha que é os seres humanos, né? Sacrifícios humanos, idolatria. Então, assim, eles não querem perder isso, né? Eles sacaneiam com tudo, deixam o circo pegar fogo. Quando eles veem que Deus vai pulverizar, eles vão lá e voltam atrás. Então, praticamente, o que aconteceu é o seguinte: quando o almirante Burns voltou do subsolo, a mesma alegação do almirante Burns sobre a intervenção na extinção foi a mesma alegação há 4 mil anos atrás. Então você vê que os anjos caídos, eles tiraram o conhecimento de vimanas dos seres humanos, graças às cagadas de Nimrod, entre outros aí, tá? Os anjos caídos são bonzinhos? Não, são pessoas, seres perversos. E, claro, cultura babilônica antiga, para você poder entender, existiam judeus conhecidos como judeus maçoretas. E existiam alguns deuses mesopotâmicos, tá? Por exemplo, o pessoal fala que dentro do nosso corpo tem um DNA de Deus. Tem o DNA do diabo, carbono é 666, tá? Nosso corpo é santuário de Deus e foi profanado, por isso que Cristo teve que intervir. Olha só, nós temos, eu não vou dizer o nome, Ial, Iahua, Iavé, todos esses nomes são nomes de deuses mesopotâmicos. Por exemplo, a esposa de Iahua, que é um deus egípcio, é Anat Iarru, tá? Então esses deuses que esses caras adoram falar, Tetragrammatron, tá no nosso DNA, porque o DNA foi corrompido, são simplesmente as mesmas ladainhas do povo egito. Quando Moisés subiu no Monte Sinai, ele recebeu o Êxodo 20, que é a informação de Deus. Quando ele desceu com a informação de Deus, o seu povo já estava adorando a outros deuses. Criou-se um bezerro de ouro para sacrifícios de animais e seres humanos. O povo voltou a adorar os mesmos deuses do Egito. Deus queria erradicar esse povo, mas Moisés assim interviu por esse povo. Então, praticamente, o que acontece? O povo acha que esses nomes aí, Ial e não sei o quê, porque passarinho canta, é o nome de Deus. Vai lá, meu filho, vai, fique na vontade, se lambuze com a promiscuidade, mas não queira levar nenhum fiel de Jesus com você. Se você quer ir para o inferno, vá sambando, rebolando essa periquita para cima e para baixo, mas não leve um cordeiro de Cristo, tá bom? Então, esses nomes são nomes de entidades demoníacas, tá? Tome cuidado, tome muito cuidado. Eu coloquei uma foto, tá aí, esse deus sumério, mesopotâmico, chamado Iarru, que inclusive ele tem uma foto dele com uma pinha, alterando o DNA humano, que nós temos carbono 666, e a esposa dele é Anat Iarru. São deuses antigamente babilônicos, mesopotâmicos e egípcios, tá? São deuses de adoração de sacrifícios. Toma muito cuidado com aquilo que você adora. O meu Deus é Jesus Cristo e eu não abro mão dele para o seu demônio poder entrar. Não abro. Tá? Uma coisa é assim, sou servo de Jesus Cristo. Não é porque você quer falar de Iarru e Ial, que é o nome de um monstro, de um demônio, que eu tenho que aceitar. Se você quer para o inferno, que vá pela sombra. Mas não invente essa lorota. Eu quase caí nesse papo. Jesus Cristo teve que intervir na minha vida. Fisicamente novamente. Um grande milagre operacionando na minha vida. Ele veio em mim, me chamou e conversou comigo, só, você está errado, isso aqui é nome de demônio. Depois daquilo ali, a ficha caiu. Quase fui enganado por essa cambada de vagabundo do YouTube aí. Então toma muito cuidado, toma muito cuidado. Se não fosse assim, não existiria tal alegação, olha só. Então Deus avisou a Moisés, vai e desce depressa, porque o teu povo, que ajudaste a subir da terra do Egito, perverteu-se. O povo já tinha se pervertido, os israelitas. Vai lá, adora Israel, que delícia. Onde é que vai vir um anticristo? Pois é. Então, assim, fizeram para si um bezerro de metal fundido. E o estão adorando e lhe estão oferecendo louvores e sacrifícios. Né? Tenho observado esse povo, eis que o povo de dura serviço teimoso. O povo se lambuzando com a promiscuidade. Tá? Agora, portanto, deixa-me para que se inflame
contra eles minha ira e eu os consuma. Êxodo capítulo 32, versículo 7 a 10. Então Deus já estava cansado desse povo. Moisés que estava intervindo por esse povo. Tá? E aí simplesmente o povo adorando esses deuses mesopotâmicos, que na verdade são anjos caídos. Tá? Olha que delícia. Então o próprio Deus guia o povo e o povo faz o quê? Vira as costas e vai para o demônio. Aí Deus vai lá e por misericórdia se manifesta na carne, Jesus Cristo. O povo vai lá, iau, vai lá no seu iau, vai lá, se emboque. Meu irmão, faça o seguinte, se emboca 3 horas da manhã, você vai numa floresta, vai assim, correndo, 3 horas da manhã, bota um retardado para gravar, fica um cara na floresta, com a câmera na mão, atrás de você, e você gritando, iau, iau, iahua, sai gritando 3 horas da manhã na floresta, sai gritando. Vai ver o que vai aparecer na sua frente. Começa a recitar nomes de demônios no absoluto escuro, às 3 horas da manhã, quando a atividade demoníaca está mais forte. Vai recitando. Vamos ver o que vai aparecer na sua frente. Aí você pega o vídeo e mostra aqui pra gente. Aqui. Que delícia. Cuidado, tá? Cuidado com esses demônios aí. Você está sendo enganado. Estão trocando o nome de Jesus, o Salvador, por meio prato de lentilha. E você está caindo contra o vigário. Então, assim, eu quase fui dessa para melhor, para pior, graças a esse engano. Cambada de arrombado que ensinava coisa errada aqui. Graças a Jesus Cristo eu aprendi a verdade. Eu posso não ser pastor, posso não ser ninguém, mas de uma coisa tenho certeza, o nome de Jesus é verdadeiro. E ai daquele que fala contra esse nome. Que a ira de Deus afronte essa pessoa aí, tá? É óbvio que eu desejo que a pessoa seja salva, mas você trocar o nome de Deus por nome de demônio é um dos piores, se não o pior pecado que existe. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Tem que tomar muito cuidado, tá? Bom, espero que você tenha entendido sobre Vimanas. A ideia era repassar para você conhecimento básico de como que elas operam e funcionam. Tem a parte 2, onde eu vou explicar muita coisa para vocês aqui. Mas de antemão, eu espero encarecidamente que você tenha aprendido alguma coisa aqui, tá bom? Like, se inscreva, ative as notificações, participe do Telegram. Conheça o meu trabalho aí. Vou ficando por aqui, sou Humberto Volts, forte abraço.